Amigos queridos, bom dia. Que o nosso Mestre Jesus nos envolva nas vibrações de paz, de harmonia e de constante alegria em nossa existência. Que cada dia seja uma nova página de nossa existência, procurando compreender as verdadeiras oportunidades que o Senhor tem nos concedido. E o Evangelho é fonte restauradora e iluminativa para todos nós que precisamos buscar em Jesus o modelo, o guia para todos nós. Hoje nós vamos ler Dai a César o que é de César, capítulo 5, o item 5. Os fariseus, tendo se retirado, entenderam-se entre si para enredá-lo com as suas próprias palavras. Mandaram então seus discípulos, em companhia dos herodianos, dizer-lhe: Mestre, sabemos que és veraz e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja, porque os homens não consideram as pessoas. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião sobre isso? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Jesus, porém, que ele conhecia a malícia, respondeu: Hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E tendo-lhes eles apresentado um denário, perguntou Jesus: De quem são essas imagens e esta inscrição? De César, responderam eles. Então observou-lhe Jesus: Dai a César, pois, o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo falar dessa maneira, admiram-se eles da sua resposta e, deixando-o, se retiraram. A questão proposta a Jesus era motivada pelas circunstâncias de que os judeus, abominando o tributo que os romanos lhe impunham, haviam feito do pagamento desse tributo uma questão religiosa. Numerosos partidos se fundaram contra o imposto. O pagamento deste constituía, pois, entre eles, uma irritante questão da atualidade, sem o que nenhum senso teria a pergunta feita a Jesus: É-nos lícito pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Havia nessa pergunta uma armadilha. Contavam os que a formularam poder, conforme a resposta, excitar contra ele a autoridade romana ou os judeus dissidentes. Mas Jesus, que lhes conhecia a malícia, contornou a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, com o dizer que a cada um seja dado o que lhe é devido. Essa sentença, dai a César o que é de César, não deve, entretanto, ser entendida de modo restrito e absoluto. Como em todos os ensinos de Jesus, há nela um princípio geral, resumido sob forma prática e usual e deduzido de uma circunstância particular. Esse princípio é consequente daquele segundo o qual devemos proceder para com os outros, como queiramos que os outros procedam para conosco. Ele condena todo o prejuízo material e moral que se possa causar a outrem. Toda postergação de seus interesses prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus. Estende-se mesmo aos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, tanto quanto para os indivíduos em geral. Amado Jesus, querido Mestre, que nessa manhã alvissareira nossos pensamentos possam se unirem nesta manhã para buscar o conforto espiritual, a sustentação para cada um de nós, de acordo com as nossas necessidades. Fortaleça-nos, Senhor, na caminhada do bem. Dai-nos força e coragem para vencer as nossas lutas mais íntimas, compreendendo o valor inestimável do seu amor, Jesus, que veio para nos erguer, nos ensinar e nos amar. E que a doce paz do seu divino coração
desse evangelho de luz que o Senhor veio nos ensinar. Nos sustente hoje, agora e sempre. Que assim seja. Meus queridos irmãos, é preciso saber a proposta que os fariseus quiseram fazer a Jesus, tendo em vista os seus interesses, e por isso que eles chamaram os discípulos para que os discípulos pudessem, então, vir de encontro àquilo que eles queriam, ou queriam ver qual era a reação de Jesus. E nós perguntamos para nós mesmos, né? O que é, então, que nós também, muitas vezes, estamos na mesma postura dos fariseus? O que nós queremos? O mundo ou o mundo espiritual? O mundo do homem ou o mundo espiritual? Porque nós precisamos ver que nosso relacionamento é muito mais com César do que com Deus. E nós não podemos nos esquecer que o mundo é de Deus e não é de César. E muitas vezes nós temos vivenciado experiências que nós ficamos constrangidos com as nossas próprias atitudes. Nós não podemos esquecer que somos filhos de Deus e não de César. E que César, com toda a sua força de reinado, não dispõe de meios para substituir junto de nós quem quer que seja, especialmente a assistência divina. Então, é preciso que a gente possa ouvir na acústica de nossa consciência quais são os deveres que nós devemos fazer, cumprir, para que venhamos atender às necessidades que Deus tem nos concedido diante do nosso próximo. Todos nós prestaremos contas à divina providência quanto aos bens que nos são temporariamente emprestados, e sem qualquer constrangimento nós vamos ver que a autoridade humana que nós muitas vezes nos curvamos, ela é completamente diferente da autoridade divina. Daí é que nós temos que entender o que Jesus disse em relação a César e em relação a Deus. Nós precisamos ver se nós temos que doar a César ou doar a Deus. Doemos a Deus o que é de Deus, oferecendo o melhor de cada um de nós, para que a gente possa avançar no entendimento do bem, do amor e entender o que nós aqui estamos fazendo. Então, o que é que Jesus disse a César o que é de César? Nós reconhecemos, quando Jesus faz a pergunta, né, da moeda, quem é que estava, qual era a imagem, a inscrição da moeda, e nós vamos ver que ele diz que era de César e responde, então dê a César o que é de César. E nós vamos ver, então, que nós também precisamos entender o que é do mundo e o que é de Deus. Porque dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, é esse convite que nós temos que perceber, porque todos nós somos herdeiros do mesmo Pai. E todos nós teremos que compreender as necessidades para que nós possamos buscar dentro de nós os recursos maiores que cada um tem construído, para que a gente possa não misturar as coisas, mas entender a diferença entre Jesus e César. César, o homem que cobrava os impostos, a grande Roma, e os judeus, eles criaram situações porque eles não queriam pagar tributos que os romanos me impunham. E nós vamos ver que nesse momento, quando eles perguntam a Jesus se é lícito pagar ou deixar de pagar o tributo a César, havia uma pergunta, nessa pergunta, amigos, uma armadilha, porque eles sabiam que eles tinham que pagar, mas eles queriam ouvir a sentença de Jesus. Por isso que Jesus disse, na sua grandeza, Jesus não fica perguntando, ele já dá uma resposta, ou então ele faz uma pergunta que leva a pessoa a perceber, a refletir e a sentir. E é por isso que ele diz, dai a César o que é de César. Então, nós vamos entender, no sentido mais amplo, e não no sentido restrito, que todos os ensinos de Jesus há um princípio geral, em que nós temos que ver
que eles são soberanos sobre qualquer questão do mundo. E o mestre, quando ele compreendia a necessidade das organizações humanas, ele exemplifica o respeito à ordem política, ele mesmo respeita, ele serviu a Deus para que fossem todos reconhecidos que Deus sobrepõe a toda vontade do homem. E aí nós vamos ver que foi Jesus que veio plantar no coração de todos nós o cristianismo, essa centelha divina que é a lei do amor, que é a compreensão das leis divinas, e ensinando para cada um que nós, enquanto estamos no mundo, também temos que acatar as questões do mundo. A César, por exemplo, nós precisamos respeitar as autoridades do mundo, assim como estamos respeitando as autoridades divinas. Então, quando nós vamos ver que Jesus, na exemplificação, ele nos traz para nós o espiritismo evangélico, na condição de um cristianismo redivivo. Para quê? Para que remova as dificuldades do nosso pensamento e estabeleça em nós uma nova fé, uma fé que vai ser sólida na base da razão. Os espíritas desses tempos novos que ora estamos vivendo, nós precisamos todos tomar cuidado para que a gente veja qual é o caminho e a lição que nós queremos abraçar. Então, nós vamos ver que muitas vezes, por força de outras religiões, nós vivemos muito para o lado externo. Por isso que nós gostamos do culto externo, das aparências, das revelações, né? Mas Jesus está mostrando para nós também que essa questão, quando ele faz a pergunta a César, ele está mostrando para nós que nós temos que executar as leis, a lei do homem que nós estamos vivendo e a lei de Deus. Portanto, nós temos que pagar o tributo de César, mas temos que amar a Deus sobre todas as coisas, procurando no reino do amor a edificação que devemos contribuir com tudo aquilo que Jesus veio nos ensinar: a caridade, a benevolência, o auxílio ao próximo. Tudo isso para nós é de extremo valor. Então, nós temos que cumprir com muita boa vontade os nossos deveres de cada dia. É isso que Jesus estava dizendo. Não prejudicar ninguém, não sonegar, desculpar as faltas alheias e ver que quantos de nós também estamos errados, quantos de nós ainda desejamos o que o outro tem. Então, é preciso que a gente viva cada dia a bênção do trabalho, a bênção do serviço, a bênção da misericórdia. E hoje nós estamos vendo e devemos também não só ver, mas perguntar quem é o meu próximo. No lar é a esposa e o esposo, os pais e os filhos, os parentes e os hóspedes, todos esses são meu próximo. No trabalho, quem é o meu próximo? O chefe, um companheiro que trabalha conosco, um subordinado, um cooperador, um companheiro. Na via pública, quem é? É o irmão ou amigo anônimo que compartilham ou partilham conosco, né, a mesma caminhada. Então, nós vamos ver que nessa passagem de Jesus, nós estamos entendendo que nós não podemos misturar as coisas da terra com as coisas do mundo espiritual. Estamos reencarnados porque nós precisamos de viver aquilo que cada dia nós temos aprendido. As coisas da terra são coisas da terra, mas as coisas de Deus são coisas de Deus. Então, saber diferenciar qual é o papel de Jesus e qual é o papel de César, para que a gente possa, então, identificar de uma forma, uma vez por todas, que enquanto estamos na Terra, nós temos necessidade de dar cumprimento a tudo aquilo que a sociedade, que as leis sociais, civis, estão nos pedindo, para que a gente possa ter uma harmonia e viver em paz. As questões da ordem divina, ela é mais profunda, quando nós precisamos sentir a grandeza do amor do Cristo em nossa vida. Então, o que nós temos que fazer? Procurar não
prejudicar quem quer que seja, oferecer sempre na hora certa aquilo que nós temos a oferecer e servir a todos em favor de nós mesmos. Esse é o grande legado que nós não podemos esquecer. Nunca cobiçar o que o outro tem, as virtudes, as qualidades, o trabalho, mas que cada dia a gente possa viver com o coração seguro naquilo que Jesus nos disse, para que a prática do bem amplie o nosso concurso fraterno, nossas amizades, e assim nós seremos capazes de servir e amar a Deus sobre todas as coisas, dando a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Nós pedimos neste instante aos espíritos amigos que possam envolver a todos nós na hora do passe, que cada um na sua intimidade faça a sua oração, rogando a Jesus as suas necessidades maiores, para que cada um possa refletir nas benesses que o passe nos oferece. Jesus, que esse momento ímpar em nossa vida nos fortaleça e nos encoraje. Pedimos ao Senhor que fluidifique as nossas águas e que sejamos amparados pela sua misericórdia. Assim, Senhor, com muita alegria em nossos corações, procurando reorganizar os nossos pensamentos em relação ao que é material e espiritual, e pedimos também a Deus, nosso Pai, que fortaleça todas as famílias que ora comungam conosco esse Evangelho, deixando no coração de todos o abraço amigo, as vibrações sinceras, carinhosas, do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, que Deus nos abençoe, hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja.